Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando Wesley e com uma dica aqui do Alexandre Rodrigues. Ele me sugeriu essa dica e eu fiquei um pouco. Eu não sabia por onde começar, pois essa famosa série de ficção científica tem filmes, tem quadrinhos, tem série recente no Netflix, tem desenho animado. Vamos começar do princípio, vamos começar com William Shatner, da série, da famosa Star Trek, um livro que ele fez em parceria com o escritor Chris Krasinski. E o que me surpreende, pois o Shatner foi o primeiro ator, não sei se o Leonard Nimoy tinha feito um livro sobre os bastidores até então, foi o primeiro ator do Star Trek a falar sobre o que foi a série, por que ela não fez sucesso no período, por que ela foi redescoberta nas convenções de ficção científica. Ele faz um trabalho de arquivologia, digno do Indiana Jones. Gene Roddenberry tinha o desejo de fazer jornada desde moleque, ele lia bastante ficção científica, gostava de séries como Flash Gordon. Ele não queria que a Enterprise, a princípio, fosse como as naves do Flash Gordon, ou como aqueles discos voadores dos filmes do Ed Wood, bem redondinho, foguetes pontiagudos. Ele contrata uma empresa chamada Howard Anderson. E eu gosto bastante desses efeitos especiais de 40, 50 anos atrás, pois eu vejo a dificuldade que era, o pouco orçamento que tinha. O estúdio não liberava uma verba legal, a emissora também não apoiava. A única produtora que apoiou o Gene Roddenberry, segundo o William Shatner aqui, foi a Lucille Ball com a Desilu. Ela era uma grande produtora naquele período, dela a autoria o I Love Lucy. Só que outros seriados da Lucy não decolaram no período. E os estúdios ou emissoras queriam coisas mais escapistas, elas evitavam coisas mais cerebrais. Elas queriam algo como Perdidos no Espaço, que era bem mais escapista, bem mais aventuresco. Inclusive rouba muitas ideias do Jornada nas Estrelas. O Gene Roddenberry ficava bastante triste com isso. Mostra também como o Capitão Pike sai da Enterprise, pois era feito pelo Jeffrey Hunter. Jeffrey Hunter, pelo que eu li no livro, tinha uma esposa muito possessiva. Ela queria mandar na carreira do Jeffrey Hunter. Lógico que o Gene Roddenberry não ia permitir isso. Mostra como o Gene Roddenberry bateu de frente com o estúdio, pois o estúdio, ou a emissora no período, ela não queria temas tão pesados. Ele tinha que colocar tudo escondido, nas entrelinhas, disfarçado. Ele tinha que dar um jeito de burlar a censura do período, pois era uma época que tinha a Guerra dos Direitos Civis, pelos direitos civis, Guerra do Vietnã, direitos iguais, enfim. Mas mostra também como eles acertaram ao trocar o capitão da Enterprise pelo famoso William Shatner. O Capitão Pike era bom, mas era um capitão muito sério, muito sisudo. Já o Capitão Kirk, ele é mais bem humorado, ele tem um senso de humor mais à flor da pele, ele sabe lutar. Inclusive o Kung Fu é uma sugestão aqui do próprio William Shatner, do problema que teve do primeiro beijo interracial entre a Uhura e o Capitão Kirk. Várias redes de televisões americanas não queriam exibir isso, pois tinha um problema com racismo, patrocinadores não queriam financiar esse tipo de programa. E também mostra como era forte a carreira do Gene Roddenberry. Ele tem diversas e diversas séries que nunca vão ser exibidas aqui no Brasil, ou mesmo sair em DVDs ou Blu-rays. E aí é onde que eu falo que o Centro Cultural ele tem produtores, ao meu ver, muito fracos. O próprio Centro Cultural ele tem uma visão muito limitada. Agora mesmo está tendo mostras lá da Helena Solberg e mostra do Filme Livre. Não que é errado, mas só vai ficar naquilo. Se você perguntar para eles o que é Star Trek, eles não sabem. Eles vão dizer que só tem efeito especial, sendo que a função do Star Trek é ter efeito especial. Mas claro que tem enredo, eles não vão ter paciência para analisar esse tipo de obra. Mas enfim, tem uma série aqui dele chamada O Tenente. Eu queria muito ver essa série. Ela tem futuras aparições da Nichelle Nichols, do DeForest Kelley, o Leonard Nimoy, se eu não me engano, ele também participou. Esse livro, ao meu ver, ele é ainda melhor do que o do Arnold Schwarzenegger, e é um livro que já está fora de catálogo, foi
editado pela Nova Fronteira. Também tem o Memórias dos Filmes, também por William Shatner. Ele custou, acredito que R$ 40 no período. E mostra aqui a amizade que o William Shatner tinha com Leonard Nimoy, durou mais de 30 anos. Ele era um tremendo gozador, o William Shatner. Ele pregava peças em todo o elenco. Em muitos momentos aqui do livro, ele não se leva a sério. É, como eu disse, um livro melhor do que o do Arnold Schwarzenegger, pois também não tem aquele lance da política. Aquele lance da política, ele derruba um pouco o livro do Arnold Schwarzenegger. Aqui é só os bastidores dos filmes, vida pessoal do William Shatner, enfim. E o William Shatner não é esse mau ator que a galera colocou por anos. O problema é que o Jornada, durante a terceira temporada, ele vai ficando com roteiros muito ruins. Claro que tem coisas boas, tem o cérebro de Spock, que é horrível, esse é um dos piores episódios do Jornada nas Estrelas. Alguns falam até que é o pior. O cérebro do Sr. Spock é roubado, eles têm que fazer uma cirurgia, é horrível. Aquele episódio dos hippies também é muito ruim, que os hippies invadem a Enterprise. Também tem aquele episódio de um advogado, ele interpreta um embaixador na série, também é horrível. E tem um produtor dessa terceira temporada chamado Fred Feinberg. Ele é acusado de ter derrubado o Jornada nas Estrelas. Isso não é verdade, ele tem episódios incríveis, como o duelo no OK Corral, citando o Otto Ripper. Aquele outro episódio dos índios norte-americanos, que o Capitão Kirk se apaixona por uma índia norte-americana. Só que ele foi muito boicotado. Ele não teve um grande orçamento, os roteiros já eram muito a desejar. A emissora queria cancelar o Jornada nas Estrelas a qualquer custo. Tinha um tal de Lauger, é risada em português, perdoem a minha pronúncia, que era a grande aposta da emissora nesse período. Também ficamos sabendo aqui de um romance que teve da Nichelle Nichols com DeForest Kelley. Eu não sabia disso, isso aqui foi uma novidade. Não, DeForest Kelley não. Com Gene Roddenberry. Já ia passando uma informação errada aqui para vocês. Ela teve um romance com o Gene Roddenberry. A Major Barrett, nessa época, ela sofria bastante com infidelidade do Gene Roddenberry. Mas, enfim, o William Shatner, ele vinha de grandes filmes, como Julgamento em Nuremberg, filmes com Paul Newman, The Intruder com o Roger Corman, um filme muito bom sobre racismo, sobre os problemas de um racista. É um filme que nunca foi exibido no Brasil em nenhuma mostra, não existe nenhuma mídia, VHS, DVD, é só download. Eu fico até surpreso, pois essas emissoras, essas distribuidoras como a Obra-Primas do Cinema, Versátil, poderiam trazer essa preciosidade para o Brasil. The Intruder com William Shatner e direção do Roger Corman. Mas voltando aqui ao Jornada nas Estrelas, mostrava como a série já era inovadora, como o episódio A Jaula foi muito elogiado e ao mesmo tempo rejeitado pela emissora. Eles obrigaram o Gene Roddenberry a refazer um novo piloto. Isso é uma coisa muito rara, são pouquíssimas séries que tem um segundo piloto. Geralmente o piloto é só um piloto, se não deu certo eles engavetam. Nesse A Jaula, vocês podem ver o Capitão Pike, que vai retornar na série clássica. Ele é citado no filme do J.J. Abrams. O Sr. Spock ainda ria. A orelha não é aquela orelha ainda. O Leonard Nimoy fala até do problema de maquiagem. Até eles acertarem numa maquiagem convincente do Sr. Spock foi muito difícil. O Sr. Spock, a princípio, seria algo mais como um diabo, mais como um demônio. Eles não queriam exibir um personagem tão diabólico. Ele teria rabos a princípio. Rabo a princípio. Ainda bem que eles cortaram. Também seria vermelho, mas aí teria aquele contraste com a TV preto e branco, pois as TVs já estavam deixando de ser preto e branco no período dos Estados Unidos. Enfim, também tem aquela alienígena verde, que também é citada no filme do J.J. Abrams. E no livro, William Shatner fala da emoção do George Takei ao ser escolhido para fazer o Sr. Sulu. No episódio Tempo de Loucura, ele realmente fica muito empolgado. Ele quase machuca membros originais da equipe, da produção. Ele ficou bastante empolgado. Aquela cena do duelo de espada, ele quase corta o William Shatner para valer. Ele ficou bastante empolgado. O George Takei, o menino lá, o Walter Koenig, que foi convidado para fazer o
O Chekhov, muitas pessoas pensam que o Chekhov ele veio por causa da Guerra Fria, não foi. Era para puxarem o público adolescente, pois não tinha um adolescente na Enterprise. Ele era submetido a usar aquelas perucas ridículas. Hoje em dia não dá para fazer aquilo. Tanto que o Chekhov, na versão do J.J. Abrams, que foi feito pelo aquele ator, o Anton Yelchin, ele foi morto, né, numa circunstância estranha lá nos Estados Unidos, num acidente de carro. Já não dá mais para usar aquela peruca. E tem uma coisa que eu sempre me perguntei no Jornada. O que aconteceu com a oficial Range, aquela loirinha que era apaixonada pelo Capitão Kirk? Tem um episódio ótimo com ela, em que eles vão numa cidade que é dominada pelas crianças. Parece muito o Colheita Maldita do Stephen King. Talvez o Stephen King tenha pego dali a gênese para fazer o famoso livro dele, ou conto. Aí vocês perguntam por que ela sumiu. A atriz que a interpretava, a Grace Lee Whitney, ela teve problemas com drogas, sobrepeso, ela teve assédio sexual, parece que ela foi molestada por alguém da equipe da Jornada nas Estrelas, ela não fala quem é muito triste isso, mas que bom que ela deu a volta por cima. Ela está nos filmes mais recentes do Star Trek, e também fala quando o Gene Roddenberry, para ganhar dinheiro, ele teve que trabalhar como policial, motoqueiro, pois se ele fosse viver de roteiro, ele estava enrolado. Isso é porque é em Hollywood. Imagina aqui no Brasil. No Brasil ele não ia conseguir sobreviver de roteiro de jeito nenhum. Aqui mal aqueles Gilberto Bragas, aqueles caras que fazem as novelas lá da Globo. Mas enfim, vamos mostrar aqui a Grace Lee Whitney. Ela, o Bones, o Dr. Magro, ele fez várias séries com o Gene Roddenberry. Tem uma série policial que eles falam aqui, eu queria muito ver essa série, mas eu acredito que nunca vai ser exibida aqui no Brasil. A Grace Lee, ela está no Quanto Mais Quente Melhor, do grande Billy Wilder, aquele famoso filme com a menina, a Marilyn Monroe. Enfim, e o William Shatner, ele fica muito triste quando a série, é cancelada. Ele sabe que seria muito difícil arrumar outro projeto à altura. Mas enfim, temos aqui 200 fotos do Jornada nas Estrelas. Algumas nunca foram exibidas. É a primeira vez que elas foram liberadas para o público. Vamos começar aqui com a Major Barrett, a esposa do Gene Roddenberry. O Gorn, daquele clássico episódio que o Capitão Kirk vai brigar com esse monstro no deserto. Lembra bastante o desenho do Papaléguas. Já foi satirizado no Big Bang Theory. Vamos lá. Eu separei porque 200 fotos não dá realmente. Ah, sim. O Leonard Nimoy na jaula. Aquele clássico xadrez do Sr. Spock. Ah, e também tem uma história aqui de uma bicicleta que sempre era roubada do Leonard Nimoy. Essa bicicleta era roubada pelo William Shatner. Ele não se leva a sério em nenhum momento. Ele tentava tirar o Leonard Nimoy do personagem. Leonard Nimoy nos bastidores do episódio A Jaula. Ele fala para o Leonard Nimoy por que ele não ria das piadas, especialmente das piadas dele. Ou seja, o Shatner não se leva a sério aqui. Gene Roddenberry e o Jeffrey Hunter, bastidores de A Jaula. É um livro excepcional. Gene Roddenberry, espero que vocês possam ver. Espero realmente que vocês possam ver o Gene Roddenberry. Só um instante. Ah, sim, mais coisa aqui, gente. A Jaula. O famoso episódio A Jaula, com essa alienígena verde. Parece a Mulher Hulk, mas não é a Mulher Hulk. Não é a Mulher Hulk de jeito nenhum. O episódio Para Valer, o primeiro piloto oficial, onde nenhum homem jamais esteve. William Shatner fala que é uma foto promocional ridícula, mas não acho. Eu considero bastante boa. A Sally Kellerman, que depois faria o MASH do Robert Altman. Ela faria vários filmes com Robert Altman. Esse episódio tem um dos astronautas do 2001, o Gary Lockwood. Ele interpreta o melhor amigo do Capitão Kirk. O Capitão Kirk não quer matá-lo. O episódio, se eu não me engano, das crianças que elas tentam conquistar a Enterprise.
Ele fazendo aqui uma pré-sátira, William Shatner, aos embalos de sábado à noite, uma premonição do que viria a ser o famoso Don Corleone, no Poderoso Chefão. É um livro, gente, para quem é fã, é excepcional. Quem não é também, eu recomendo. Aquele clássico episódio onde o Sr. Spock luta com o Capitão Kirk na arena. Muito bom mesmo. Quem não viu esse episódio, tente ver. Vamos ver aqui. Tinha uma do Charlie X, o Estranho Charlie, mas eu não sei onde eu coloquei. O Tempo de Nudez, o Sr. Sulu surta, ele fica maluquinho. É um dos melhores episódios da jornada clássica. Só um instante. Ah, sim. O Estranho Charlie, que já foi até crossover dos X-Men. Tem uma história dos X-Men com aquele filho da Doutora Moira McTaggart. Eles fizeram um crossover, mas nunca foi publicado no Brasil. É da D.C. Fontana, uma das melhores roteiristas. Claro, tinha o Alan Ellison, tinha o Richard Matheson, tinha diversos roteiristas de renome no Jornada nas Estrelas. Sim, mais uma cena aqui do Tempo de Nudez. A tripulação dominada, o Sr. Sulu foi dominado e ele quase fura para valer o famoso William Shatner. A estafa, quando a emissora queria produzir na coxa a série, eles ficaram extremamente cansados. Infelizmente, gente, não dá para mostrar todas. Ah, Gene L. Coon, um dos melhores roteiristas do Jornadas. Os episódios mais clássicos do Jornada foi ele que fez. E olha que não estou desmerecendo aqui os famosos escritores que teve no Jornada. O Isaac Asimov, ele chegou a ver o Jornada numa convenção de quadrinhos nos Estados Unidos. Ele gostou bastante, ele era muito fã. William Shatner segurando a Enterprise, uma maquete. Ótimo, gente, ótimo. Está aqui, como eu disse, não vai dar para mostrar todos. Tem um episódio aqui, o Inimigo Anterior. Aquele episódio que o William Shatner, o Capitão Kirk se divide. Ah, aquele outro episódio também clássico, onde o Sr. Spock, aquela flor joga o pólen e eles começam a mostrar seus sentimentos. É ótimo esse episódio aqui também. O Sr. Spock se apaixona. É um dos melhores do Jornada. Fica aqui o livro. William Shatner, Memórias da Série. A nossa homenagem aqui para o Jornada nas Estrelas. Espero que vocês possam ver. Por favor, deem aquele joinha, compartilhem. Ah, antes disso, uma foto aqui do Chekhov, com aquela peruca ridícula, e o Sr. Sulu. Por favor, compartilhem, deem aquele joinha, principalmente compartilhamento. E muito obrigado pelos acessos que estamos tendo. E até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.